Boa noite e bem-vindo ao Jornal. Confira agora a informação na tabela cambial e o respectivo boletim de commodities. Notícia hoje que o governo de Moçambique celebrou o contrato com a Alvarez e a Marçal France SAS para prestar serviços de assessoria financeira especializada para a gestão da dívida pública da República de Moçambique. Esta decisão vem na sequência da atual situação da dívida pública, que vem pressionando a despesa pública. Face a este cenário crítico, o governo tomou a decisão de contratar expertise internacional, dada a complexidade técnica excepcional dos desafios da dívida moçambicana. A assessoria financeira visa apoiar a implementação da estratégia da dívida pública 2025-2029, bem como apoiar nas negociações com credores bilaterais, multilaterais e comerciais e identificar oportunidades de reestruturação e reperfilamento da carteira da dívida, com o objetivo de reduzir custos do serviço da dívida. O governo de Moçambique espera que esta contratação resulte em benefícios tangíveis e mensuráveis para as finanças públicas e para a economia do país. Projeta-se ainda a redução significativa do serviço da dívida através de negociações estratégicas e reestruturações com poupanças estimadas que excederão largamente o custo de consultoria, melhoria do perfil de risco da carteira da dívida através de refinamento de maturidades e otimização de termos contratuais, criação de espaços fiscais que permitirão ao governo aumentar investimentos em setores prioritários como saúde, educação e infraestruturas e o restabelecimento da credibilidade de Moçambique junto aos mercados financeiros internacionais e credores. Afinal, o governo liquidou antecipadamente os 698,5 milhões de dólares que devia ao Fundo Monetário Internacional no dia 23 de março para preservar a estabilidade macroeconômica, proteger o Banco de Moçambique de possíveis encargos do Estado e evitar riscos financeiros. A explicação foi dada pelo Ministério das Finanças através de um comunicado partilhado hoje, depois de dúvidas e questionamentos sobre as motivações desta operação financeira e da aparente ocultação do facto pelo Executivo. A notícia sobre a liquidação tempestiva da dívida ao Fundo Monetário Internacional por parte de Moçambique correu a meio mundo. O que não se sabia são as razões que editaram que o país o fizesse nos moldes em que fez, fato que adensou debates e vários questionamentos na esfera pública. Depois de 10 dias em silêncio, o governo de Daniel Chapo decidiu não mais fazer ouvidos de marcador e, através do Ministério das Finanças, clarificou o fato por meio desta nota de imprensa divulgada nesta quinta-feira, as reais motivações que levaram Moçambique a liquidar antecipadamente a dívida de 698,5 milhões de dólares ao FMI. Segundo o documento, a primeira razão para a quitação antecipada foi a necessidade de se assegurar a estabilidade macroeconômica do país. A segunda, avança a nota, teve razão de ser para preservar o balanço do Banco de Moçambique, evitando que o Banco Central tivesse de assumir encargos em caso de incumprimento, o que poderia afetar a sua saúde financeira e comprometer a gestão da política monetária. Por fim, o governo buscou, com a decisão, evitar riscos financeiros e de financiamentos futuros. O valor liquidado corresponde a obrigações do Fundo para a Redução da Pobreza e Crescimento, ou PRGT, instrumento do FMI,
que apoia países com dificuldades fiscais e de balança de pagamentos por meio de financiamento concessional. Especificamente, os 698,5 milhões de dólares referem-se a 3 linhas de crédito, nomeadamente as facilidades de crédito rápido de 2019 e 2020 e a facilidade de crédito alargado de 2022. Entretanto, todas já expiradas, tal como esclareceu o Ministério das Finanças. A nota destaca ainda que os acordos entre o Banco de Moçambique e o Ministério das Finanças implicavam riscos para o Banco Central, que atuava como garante das obrigações do Estado perante o FMI. A operação ocorreu num contexto em que Moçambique não possui um programa em curso com o Fundo Monetário Internacional. Já são conhecidas as empresas autorizadas a exportar madeira de espécies nativas na campanha 2026. Ao todo, são 16 distribuídas pelas províncias de Cabo Delgado, Sofala, Inhambane e Zambésia, de acordo com um documento datado de 19 de março passado, assinado por Imed Falumi, diretor nacional de Florestas e Fauna Bravia, um dirigente que já foi acusado de facilitar o contrabando de madeira nas províncias de Niassa e Cabo Delgado. Entre as empresas consta a S&M Services Limitada, com concessão florestal na província de Cabo Delgado, acusada de exportar ilegalmente 4.334,70 metros cúbicos de madeira na campanha de 2025, excedendo a sua cota autorizada de 3.000 metros cúbicos. Outra empresa problemática é a Interbeira Limitada, fundada em 2024 e que um dos sócios é dado como desaparecido desde 2016. Em Moçambique, quando se é prevaricador ou age-se fora da lei, não há um preço a pagar. Há, sim, uma premiação. Essa é a ideia com que se fica quando se olha para o caso da empresa S&M Service Limitada, detentora de uma concessão florestal na província de Cabo Delgado. Acusada de exportar ilegalmente 4.334,70 metros cúbicos de madeira na campanha de 2025, excedendo a sua cota autorizada de 3.000 metros cúbicos, tal como a MBC-TV noticiou a 11 de março último, acabou premiada 8 dias depois com mais uma autorização para exportação do mesmo recurso. Este documento da Direção Nacional de Florestas e Fauna Bravia, assinado por Imed Falumi, responsável máximo da instituição governamental, com a referência 121/MAP/DNFFB/2026, de 19 de março deste ano, dá a conhecer o número, nomes, volumes e zonas de origem das empresas autorizadas a exportar madeira de espécies nativas na campanha 2026. Ao todo, são 16 empresas, distribuídas pelas províncias de Cabo Delgado, Sofala, Inhambane e Zambésia, e desde logo, na lista, ressalta a S&M Service Limitada, a segunda, que com um limite autorizado de 3.000 metros cúbicos em 2025, viu a sua cota aumentada para 7.000 metros cúbicos neste ano. Esta empresa, frise-se, e como devidamente documentado numa carta de denúncia no mês de março, tinha excedido em 1.344,70 metros cúbicos a cota que lhe havia sido atribuída pela Direção Nacional de Florestas e Fauna Bravia, ao atingir um volume total exportado de 4.334,70 metros cúbicos, representando uma extrapolação de cerca de 44,5% acima do permitido no ano findo. Entretanto, Sofala é a província com o maior número de empresas autorizadas a exportar madeira de espécies nativas na campanha de 2026, 7 no total. Entre as firmas licenciadas está a Interbeira Limitada, constituída em 2024 e matriculada sob NUEL 100027127. Dado curioso, um dos sócios desta empresa encontra-se em parte incerta desde 2016. Chama-se Américo Antônio Melo Sebastião, de nacionalidade portuguesa. Terá sido raptado a 29 de julho desse mesmo ano, numa bomba de gasolina na localidade de Nhamapaza, no distrito de Maringue,
província de Sofala, por indivíduos alegadamente desconhecidos que trajavam farda das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. A MBC-TV ouviu, a partir da cidade da Beira, capital da província de Sofala, o jurista e criminalista Paulo de Sousa, que recomendou ao Ministério Público a averiguar o caso. Se o Ministério Público quiser ir atrás disso, principalmente nesse formato de constituição desta firma, porque os elementos para constituir uma firma são factos voluntários, são de partes, e às vezes a representação ou a assinatura de documentos é presencial, inclusive o reconhecimento notarial. Portanto, como é que houve este conjunto de reconhecimentos, autenticação de documentos, na ausência do indivíduo que se presume ter desaparecido? Ou então, quem é que tem este mandato? Com que legitimidade? Quem lhe atribui este mandato de representar um desaparecido? Portanto, todos esses factos vão fazer rolar um outro conjunto de aspectos. E entre esses aspectos está um conjunto de dúvidas sobre como efetivamente a Interbeira Limitada foi constituída. De Sousa, que também é consultor para a área de constituição de empresas, sugere que as autoridades competentes declarem extinta a sociedade comercial. Porque há um conjunto de dubiedade, um conjunto de aspectos duvidosos para o formalismo da construção dessa empresa. O Ministério Público pode, de forma oficiosa, ao mesmo tempo, pedir nulidade e extinção dessa entidade comercial, enquanto se recebe uma informação fidedigna de como foi constituída. A equipa de jornalismo de investigação da MBC-TV contactou telefonicamente a esposa de Américo Antônio Melo Sebastião, por sinal, sócia e detentora de 75% do capital social da Interbeira Limited. Maria de Salomé da Luz Pereira de Sebastião não aceitou gravar a entrevista, mas quando questionada sobre a empresa, disse que o que sucedeu em 2024 foi apenas a alteração dos estatutos da empresa e não a sua constituição. Sobre o paradeiro do esposo e sócio, Salomé da Luz Pereira Sebastião preferiu não comentar. O artigo 8º dos Estatutos da Interbeira Limitada, sobre administração, gerência e representação da sociedade, refere que a administração e gerência da sociedade e sua representação em juízo e fora dele, ativa e passivamente, serão exercícios pela sócia Maria Salomé da Luz Pereira Sebastião. O número 2 do mesmo artigo refere que a gerência terá todos os poderes necessários à gestão de negócios da sociedade. O artigo 9º dos mesmos estatutos, referente à morte, extinção ou desvinculação dos sócios, destaca que, no caso de morte ou extinção de alguns dos sócios, quando sejam vários os respectivos sucessores ou herdeiros, estes designarão entre si um que todos representem perante a sociedade, enquanto a divisão da respectiva quota não for autorizada ou se a respectiva autorização for negada. Questão de fundo. Que regras norteiam o negócio de exploração e exportação de produtos florestais em Moçambique? Med Falume, diretor nacional de Florestas e Fauna Bravia, que assinou o documento que lista as 16 empresas autorizadas pelo governo moçambicano a exportar madeira de espécies nativas na campanha 2026, foi citado na última segunda-feira pela agência Lusa como tendo anunciado a introdução de um sistema digital de controlo da exportação de madeira. A ideia é resolver a disparidade de informações do setor e combater o contrabando do recurso no país, e a medida surge como parte dos esforços para reforçar a gestão florestal e aumentar a fiabilidade dos dados sobre o setor. Um paradoxo é que Imed Falume tem o seu nome envolto em polêmicas, entre as quais uma acusação de facilitação do contrabando de madeira nas províncias de Niassa e Cabo Delgado em 2022. O advogado Alexandre Chivaldi afirma que a justiça moçambicana é lenta e ineficiente e que nem a arbitragem tem conseguido suprir essas fragilidades, levando investidores a recorrer ao exterior. Na sua opinião, a Convenção de Nova Iorque não pode continuar apenas no papel, enquanto a execução de sentenças no país continua a travar o investimento. No âmbito da Convenção de Nova Iorque de 1958, Moçambique comprometeu-se a reconhecer e executar decisões arbitrais estrangeiras. No entanto, na prática, o processo depende do crivo do Tribunal Supremo, onde um detalhe pode comprometer a validação de uma decisão. Para o advogado Alexandre Chivaldi, a execução de sentenças arbitrais estrangeiras no país
constitui um verdadeiro teste à credibilidade do sistema de justiça. A percepção que existe é que o sistema judicial é ineficiente. Sendo ineficiente, tenta-se por vias complementares, como seja a da arbitragem. Mas olhando também para o nosso centro de arbitragem, é um outro problema que lá está. Desde logo, questões ligadas à preparação de muitos dos árbitros, preparação dos advogados para, enfim, pleitearem nesses processos de arbitragem. Eu já tive alguns processos de arbitragem que percebi que os advogados, como árbitro, percebi que os advogados não estavam preparados sequer relativamente às regras de condução de um processo arbitral. Portanto, a partir daí, começamos a ter estes problemas que eu considero duplo e que, enfim, não permitem que assim seja. A solução é sempre a arbitragem internacional. Alexandre Chival considera ser urgente a reforma do sistema com a criação de um regime sólido inspirado no processo penal que restitua a credibilidade da arbitragem e reforce a confiança dos árbitros. Moçambique não pode se dar ao luxo de ter uma convenção de Nova Iorque no papel e um sistema de execução de sentença de arbitragem estrangeira que frustra qualquer um que cá vem a investir. No momento em que o país negocia, ou seja, procura reformar as suas finanças públicas, procura atrair mais investimento, no momento em que o Estado procura reduzir e muito a sua dívida pública, é importante que nós tenhamos mecanismos mais eficazes que possam efetivamente atrair investimento. O advogado e comentador da MBC-TV, Alexandre Chivale, falava na última edição do programa Linha da Frente. O governo anunciou reformas no setor de seguros, visando atualizar a legislação em conformidade com as dinâmicas atuais do país e os princípios internacionais de seguros. As mudanças poderão também alargar o leque de infrações no setor. O porta-voz do governo, Inocêncio Impissa, informou na terça-feira a aprovação do decreto que estabelece o novo regulamento jurídico dos seguros. A última sessão do Conselho de Ministros, realizada na terça-feira passada, identificou a necessidade de atualizar o setor de seguros para responder aos desafios do contexto atual do país. Em consequência, aprovou o decreto ao abrigo da Lei nº 6/2025, de 15 de dezembro, Lei da Autorização Legislativa, que estabelece o regulamento jurídico dos seguros e revoga o decreto nº 1/2010, de 31 de dezembro, que regulava anteriormente a matéria. O decreto-lei visa introduzir reformas legislativas no setor de seguros, adequadas às dinâmicas do contexto atual de Moçambique, aos princípios e boas práticas de governação e gestão de seguros, emanados pelas organizações internacionais de que Moçambique é membro, nomeadamente pela Associação Internacional de Supervisores de Seguros e pelo Comitê das Autoridades de Supervisão de Instituições Financeiras Não Bancárias. Segundo Inocêncio Impissa, as reformas contemplam o alargamento das infrações no setor e a definição de novas regras de conduta para operadores do mercado de seguros. Bem como redefinir regras de distribuição de risco nas operações de resseguro, alargar o leque das infrações no ramo, incluindo o reforço das respectivas sanções, bem como definir regras gerais da conduta do mercado, introduzindo os princípios gerais da liquidação de seguros ou seguradoras e resseguradoras. O porta-voz do governo fez estas declarações durante uma conferência de imprensa realizada logo após a sessão do Conselho de Ministros. Colocamos agora uma pausa e seguimos para um breve intervalo. Voltamos daqui a mais um pouco. Até já.
da BVM-SA, promover o crescimento competitivo do mercado secundário centralizado de valores mobiliários em benefício da economia moçambicana. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Uplay da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Uplay, a tua maneira. Uplay, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com a TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. Um elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. Sejam todos bem-vindos ao Prontidão ADM, o seu ponto de encontro com a informação sobre a rede elétrica nacional. É uma grande oportunidade também para disseminar, né, aquilo que é o nosso trabalho de sensibilizar a população em geral. Gostava de saber da EDM o porquê das lâmpadas incandescentes consumirem mais que as lâmpadas LED. EDM, iluminando a transformação de Moçambique. Estamos de volta para a segunda parte deste jornal. A primeira-dama da República, Getachew, afirmou que o combate à violência e ao feminicídio começa na formação do caráter dos filhos, sobretudo no seio familiar. Para a esposa do chefe de Estado, a paz e o futuro de Moçambique constroem-se desde o berço. Getachew falava esta quinta-feira em Maputo, durante a segunda conferência Mulher Nota 20, que reuniu centenas de participantes para refletir sobre o papel da mulher na sociedade. A conferência Mulher Nota 20 serviu de palco para uma reflexão profunda sobre os desafios que a mulher enfrenta em Moçambique. Para a primeira-dama, a luta contra a violência baseada no género e o feminicídio deve constituir uma prioridade coletiva. Temos que lutar juntos para que possamos garantir alguma coisa no prato das nossas crianças, para que possamos garantir que nenhuma mulher ou rapariga seja violada, que nenhuma mulher seja morta pelo fato de ser mulher. Getachew defendeu igualmente que a transformação da sociedade começa no berço. A primeira-dama apelou às mães moçambicanas a assumirem o papel de educadoras para a paz, influenciando o caráter dos filhos desde a gestação, com vista à formação de futuros dirigentes. Comecemos a educar os nossos filhos desde bebês. Os bebês também ouvem. Mesmo quando estão dentro do ventre, ainda feto, nós mulheres conseguimos conversar com os nossos filhos, não é verdade? Só as mulheres é que conseguem sentir isso, os homens não conseguem. Então vamos conversar com os nossos filhos,
os primeiros dias de nascimento, vamos plantar a paz, vamos plantar a união, porque serão os futuros dirigentes, serão os futuros pais ou mães desta grande nação moçambicana. Por sua vez, a diretora da UNDE, Ivone Soares, reforçou a necessidade de Moçambique se afirmar com base em exemplos de convivência plural e responsável, defendendo que a unidade nacional deve sobrepor-se às diferenças políticas e sociais como forma de combater o discurso de ódio e intolerância. Não podemos permitir que o ódio vença o amor, nem que a intolerância destrua a fraternidade entre vizinhos, colegas e cidadãos. A escola, a família, a igreja e a sociedade devem ser lugares de multiplicação da palavra de Deus. Amai-vos uns aos outros. A segunda edição da Conferência Mulher Nota 20 realizou-se esta quinta-feira em Maputo, sob o lema Unidade que Inspira, Voz que Transforma. Após a palestra, Helena Kida foi também convidada a integrar o grupo docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Tomás de Moçambique. A antiga ministra da Justiça afirma estar entusiasmada por partilhar a sua experiência com os estudantes, destacando, no entanto, que também espera aprender com eles. Convidada pela MBC-TV a comentar a atual situação política, econômica e social do país, Helena Kida declarou estar em período de nojo. Olha, assim, estou feliz, naturalmente, mas é uma responsabilidade muito grande. Mas como puderam ver, esta universidade está organizada e juntar-me a esta família é sem dúvida uma mais-valia. E aliás eu defendo sempre, quando conversava e quando recebi o convite portanto, primeiro o convite para dar aulas, e eu dizia que todo o conhecimento que não é partilhado, portanto, este que não partilha é praticamente um criminoso, não é? Então penso que é com muito, muito prazer mesmo que eu junto-me a esta família e naturalmente eu sonho muitas coisas, né? Sonho muitas coisas. O que é que os estudantes podem esperar de si? Portanto, o que os estudantes podem esperar de mim é basicamente a experiência, né? Porque como nós sabemos que este processo de ensino-aprendizagem, ele vai muito mais, muito além do que estar a ler. Então eu penso que nós havemos, e naturalmente mais do que isso, eu é que sei que hei de aprender muito mais com eles, não é? Porque neste processo de ensino-aprendizagem, aquele que parece vir para dar conhecimento é aquele que mais ganha nesse processo. Então ansiosa, não é? E o que eles podem esperar de mim, de facto, é partilha. É partilha não do saber, mas da experiência, né? Porque o saber é se construímos juntos. Exatamente. Foi membro do governo, como é que avalia o país, a situação política do país neste momento? Portanto, o país acaba de pagar uma dívida ao FMI, qual é o seu? Eu estou num período de nojo e não pronuncio sobre política, tá certo? E vai compreender porquê. Tá, obrigada. As próximas 24 horas. Colocamos assim o ponto final nesta edição do Jornal da Noite. Voltamos amanhã, quando forem pontualmente 20 horas, para mais uma edição do Jornal. Boa noite, até amanhã. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é um
uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane.